Olá, eu sou Hortência, sou professora de canto, técnica vocal e canto coral. Tenho formação na área do canto, da educação musical, com mestrado também na área da música. Hoje a gente vai entender um pouco sobre o funcionamento, como que é produzida a voz humana. Para a gente entender como que funciona a nossa voz, nós temos que saber de onde vem essa fonte, que são as nossas pregas vocais. Nós temos duas pregas vocais localizadas dentro da nossa laringe e elas fazem um procedimento de vibração, onde o ar passa por elas e é emitido até que chegue à nossa cabeça, à nossa caixa de ressonância. Então vamos lá. O nosso ponto de partida são as pregas vocais. O ar passa por elas, vindo dos pulmões, e no próximo instante ele vem até a nossa cabeça, que é a nossa caixa de ressonância, que nós podemos chamar também de nossa caixa de som. Nesse caso, os responsáveis pela emissão da nossa voz diretamente estão relacionados ao nariz e também à nossa boca. Além da nossa caixa de ressonância e das pregas vocais, como já foi dito, que é feita a produção da nossa voz, a nossa grande base para que todo esse mecanismo funcione é o ar, é o fôlego, a nossa respiração. Então, esse ar que a gente inspira vem até os pulmões, volta passando pelas nossas pregas vocais, onde elas vibram e são jogadas para a nossa cabeça, que é a nossa caixa de som. Dali em diante, a gente vai caracterizando o nosso som baseado no fundo da garganta, na língua, no nariz e também na nossa boca. Algumas características importantes também diferenciam as nossas vozes, os timbres da fala, do canto, diferenciando da voz adulta para a voz infantil, da voz feminina para a voz masculina e de pessoa para pessoa. O tamanho das nossas pregas vocais e da nossa caixa de som, ou seja, da nossa cabeça, muito influenciam no tipo da nossa voz, no timbre, na projeção que a gente vai emitir ao falar ou ao cantar. Por exemplo, por que uma voz de criança é tão diferente da voz de um adulto? Normalmente a criança tem um timbre de voz onde ela produz sons mais agudos, notas mais para cima quando a gente canta ou quando a gente fala. Para você entender um pouco melhor sobre isso, procure pensar num violino e num violoncelo. São instrumentos muito parecidos, com formatos quase idênticos, mas com sons diferentes, porque o corpo do violino é menor e soa mais agudo, tem frequências sonoras mais agudas, enquanto que o violoncelo, um instrumento de grande porte, possui o som bem mais grave. Mas o que acontece, a dúvida principal é como e em qual momento da vida que há essa mudança, esse período de transição entre a infância e a adolescência e o que diretamente acontece com a voz para esse timbre, esse som ficar tão diferente. Bom, as crianças têm tamanho de prega vocal e caixa de ressonância menor. Entre 12 e 15 anos de idade, as crianças vão se tornando adolescentes. Elas vão crescendo em estatura, em tamanho e vão desenvolvendo a sua laringe, que é a nossa casa das pregas vocais. Enquanto isso, também a nossa caixa de ressonância vai se desenvolvendo. Por esse motivo, o tamanho do nosso corpo e da nossa grande ferramenta vocal vai influenciar na sonoridade e na frequência de som com que a gente vai produzindo a nossa voz. Dentro desse assunto, dessa temática de vozes, características, idade, ressonância, a gente tem uma coisa muito peculiar em cada ser humano, que é o timbre. O timbre é como a nossa impressão digital. Ele caracteriza a nossa voz de modo que as pessoas reconheçam a gente pelo som que nós emitimos. Por exemplo, se você ouve passar um caminhão ou uma moto na rua, você sabe diferenciar o que está passando naquele momento pelo timbre, pelo som que você ouve na sua audição. As pessoas têm timbres diferentes e isso caracteriza a voz delas tanto no canto quanto na fala. Mas o timbre pode ser modificado?
Mais ou menos, existem recursos de ressonância vocal que podem jogar a voz mais para o nariz, mais para a boca, mais para o fundo da garganta, mas o timbre diretamente é uma coisa que vem diretamente da fonte das nossas pregas vocais e do tamanho e do formato da nossa caixa de som. Então o timbre, ele tem algumas características que podem ser moldadas, mas mudadas efetivamente não. Para a gente entender um pouquinho com uma parte prática de exercício sobre como que funciona a ressonância, como que você pode experimentar o seu som, o seu timbre, nós podemos usar sons de vogais ou reproduzir números. Por exemplo, experimente fazer um som mais nasal, jogando para o seu nariz, contando 1, 2, 3. E depois mais articulado com o som hiponasal. A gente vai jogar ele lá para o fundo da garganta fazendo 1, 2, 3. E assim a gente pode modificar e escolher o som que a gente quer emitir ou que fica melhor para o nosso timbre vocal dentro do canto ou ainda dentro da fala. Um outro exercício que a gente pode fazer na parte cantada para trabalhar com o timbre e ressonância é com a vogal I. Depois a gente pode mudar esse exercício para a vogal U, da mesma maneira. E por fim com a vogal A. Essas três vogais que foram trabalhadas, I, U e A, trabalham muito com a ressonância em pontos diferentes da nossa caixa de som. Porque o I tem um som mais lateral, o U tem um som mais vertical e o A é um completo, aberto, vertical e horizontal. E assim a gente pode experimentar vários pontos da nossa caixa de ressonância com base também nas funções da nossa língua. Bom, a aula de hoje você entendeu um pouco mais sobre como que funciona, como que é produzida a voz humana. Na próxima aula a gente vai falar sobre higiene vocal e cuidados com a sua voz.